O tema dessa noite, dentro dos 40 dias de oração, é transformados crescem. Aleluia. Tem um versículo no livro de Mateus, capítulo 21, 22, que diz: Disse Jesus, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aleluia. Vocês acreditam nisso? Amém? Vamos ler junto, tem aí no seu esboço também? 1, 2, 3. Disse Jesus, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Senhor Deus e Pai, nós iniciamos aqui esta série de mensagem, e não só a mensagem, Deus, mas o propósito de 40 dias de clamor, de oração, de jejum. Aleluia, pela tua casa, pela tua obra e pela nossa vida espiritual. Nós entendemos que para Deus agir em nossas vidas, nós precisamos crer, nós precisamos nos aproximar de Deus, para que o milagre, a bênção e a transformação, ela venha na nossa vida, e nós possamos a cada dia ser pessoas melhores, para a glória de Deus. Fala conosco nesta noite, Pai, através da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Queridos, esta palavra aqui de Mateus 21, 22, foi o próprio Jesus que nos disse. E é algo maravilhoso. Pedir em oração. Nós acreditamos que a oração, ela tem algo sobrenatural, porque é a maneira que nós nos comunicamos com Deus. Às vezes a gente pode ficar preocupado, que nós temos que fazer uma oração muito poderosa, ou usar nomes muito fortes, Mas a oração que Deus ouve, segundo a palavra dele, é de um coração contrito, de uma pessoa que está com sinceridade em falar com Deus. E nós podemos ser simples, nós podemos ser sinceros, falar com Deus como nós falamos com um amigo. Porque com um amigo, nós abrimos o nosso coração, nós somos sinceros, nós falamos aquilo que nos aflige, aquilo que nos entristece. E a oração, nós temos esse vínculo com Deus, com Jesus Cristo e também com o Espírito Santo de Deus. E diz aqui nesse versículo, e tudo que pedirem em oração. Se nós acreditarmos, o crer, ele vem de acreditar, de termos fé, que Deus pode todas as coisas, vocês receberão. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite, queridos, nós, falando em oração, falando em transformação, nós vamos meditar um pouco na vida do apóstolo Paulo. Tem um versículo lá, em 1 Coríntios 3, 6, que Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Aleluia. Nós tivemos uma série maravilhosa aqui nas quartas-feiras, baseada no livro de São João 15, falando da videira verdadeira, Se nós estivermos ligados, conectados com Jesus, nós íamos ser frutíferos. E Paulo, ele está dizendo um pouco disso, Ele teve um ministério muito lindo, maravilhoso. Ganhou muitas vidas para Jesus, escreveu muitos livros no Novo Testamento. Mas ele não se gloriava disso. Aleluia, porque ele sabia que ele era simplesmente um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Por isso que ele diz que ele plantou. Apolo também foi um grande servo de Deus, seu contemporâneo. Mas Deus é que tem o poder de crescer. Do crescimento, da restauração e da transformação. Por isso que nós escolhemos nesta noite esse tema de transformados crescerem. Olha que bonito esse outro versículo em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Aleluia. O que quer dizer isso, querido? Aqui também é Paulo falando. Que cada fase da nossa vida, ela precisa ser diferente. Porque muitos de nós aqui somos pais, outros até avós, irmãos, sobrinhos, e eu acredito que todos nós aqui já tivemos contato com crianças. E criança é uma coisa linda, né? A fase de desenvolvimento. Mas nessa fase de desenvolvimento, né, faz tantas artes, né? Derrama coisa, quebra coisa, cai, se machuca, vira aquela loucura. Por quê? É a fase de criança. Então, Paulo está nos exortando aqui que é a fase para todas as coisas. E quando nós somos crianças, realmente nós pensamos como criança e raciocinamos e agimos. Mas uma hora nós precisamos crescer, nós precisamos alcançar maturidade. E ele diz aqui, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quem é menino, que foi criança, talvez lembre de alguns carrinhos aí que vocês tiveram aí na infância. Eu lembro quando eu tive 4 irmãos, nós éramos 6, né? Eu e minha irmã, mais 4 meninos. E meus irmãos foram de um tempo de brinquedos mais artesanais. Nós morávamos ali no centro de São Miguel, perto do pronto-socorro, e eles adoravam um carrinho de rolemã, né? E às vezes eu ia olhar, porque eu era menina, e eles desciam, às vezes, 3, 4 naqueles carrinhos assim. De repente o carrinho virava, caía todo mundo, né? Mas era uma graça. Todo mundo ria, até chorar. Arrancava o tampão do dedão do pé, do joelho. Mas era brincadeira de criança. E era gostoso, né? Um tempo que a gente podia brincar na rua, fazer tantas coisas. Porém, o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. E a gente vai tendo responsabilidades que talvez a gente fique até com saudade, né? De quando a gente era criança. Porque quando a gente é criança, eu lembro disso. Eu era louca para crescer, ficar grande, ficar adulto, trabalhar, ganhar dinheiro. Mas quando a gente chega na fase adulta, a gente fala, meu Deus, é tão duro, né? Isso muitas vezes acontece. Você vai estudar, ter uma profissão, trabalhar, ter o seu dinheiro. Mas a gente paga um preço tão alto às vezes, né? De cansaço, de noites mal dormidas, de poucas horas para trabalhar e estudar. Mas isso também faz parte da vida adulta. Queridos, e na fé também nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Aleluia, segundo a palavra de Deus. Queridos, porque quando nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo a necessidade da nossa alma de buscar a Deus, de nos fortalecer, de nos tornar homens e mulheres fortes, responsáveis. Aleluia, pessoas que têm sede de Deus. Porque a própria sede de Deus foi Deus que colocou no nosso coração. Porque Deus fez o homem e a mulher eternos. Então nós temos sede de Deus. Nós temos sede da salvação, do sobrenatural. E que hoje seja o tempo de nós aqui, a maioria que está aqui são adultos, de crescermos e amadurecermos para a glória de Deus. Amém? Como é que começa então a vida espiritual? Começa quando nós aceitamos Jesus, recebemos a Ele no nosso coração porque entendemos que precisamos de Jesus. Aí começa uma transformação. Através do Espírito Santo de Deus, as coisas que nós fazíamos de errado, as coisas que muitas vezes nós falávamos, nós vamos conhecendo através da palavra de Deus, da Bíblia, que precisamos mudar. Começa a mudar, queridos, nossas prioridades, valores e visão sobre a vida nesta terra e também sobre a eternidade. Mas isso não é tudo. Começa um processo de crescimento espiritual em nós. Todos nós precisamos ser transformados e crescer. E crescer, muitas vezes, através de novos hábitos, né? Orar, porque quando nós ainda não temos Jesus, nós às vezes não temos. Algumas pessoas, às vezes, vêm de uma outra religião e orava ou rezava, né? Tinha um mantra lá.
Mas quando conhece Jesus, começa a frequentar uma igreja evangélica, ela aprende a orar. Ela aprende a ler a Bíblia e entender que é um alimento, né, que Deus também deixou para nós. Jejuar, como nós vamos começar esses 40 dias de oração e jejum. Dizimar e ofertar, que também é um processo de crescimento, que nós vamos entendendo que nós, como comunidade, estamos reunidos num lugar e faz parte, né, a nossa contribuição e também é bíblico. E algo maravilhoso que nós vamos aprender a servir uns aos outros. Isso é muito bom. Nesse processo, querido, nós vamos crescendo em um relacionamento pessoal e de amor com Deus. E nós vamos observar, então, isso na vida de Paulo. Nós vamos ler alguns versículos na palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo 9, se você puder aí abrir a sua Bíblia e acompanhando. Alguns terão aqui, mas nem todos. Atos 9, versículo 1 e 2. Saulo era um homem dedicado. Nós vamos ver aqui. Mas ele não era transformado. Saulo, aí está o versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Olha que interessante. Saulo de Tarso, segundo a palavra de Deus, ele era um fariseu. E um fariseu, né? Eles eram conhecidos porque eles observavam as leis do Velho Testamento com muita rigidez. Provavelmente eles começaram, né? Os fariseus, não tem uma data específica, mas muitos estudiosos acreditam que durante o exílio, que o povo de Israel foi levado, né, para a Babilônia, por medo das pessoas esquecerem a lei de Deus, começaram então os fariseus. Eram pessoas que se intitulavam responsáveis em guardar, em observar a lei, ficar falando, né? E tinha um fato muito interessante, queridos, que não era só a lei escrita que os fariseus estavam ligados, mas também na tradição oral, né? Eles decoravam lá os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os Pentateucos, e eles cobravam, e eles falavam, tinham os 10 mandamentos também. E a gente pode, né, dizer que eles eram religiosos. E no tempo de Jesus a gente vê alguns outros, né? Os fariseus, os saduceus, e que confrontavam o tempo todo com Jesus Cristo. Eram pessoas que tinham conhecimentos da lei, mas também não tinham sido transformados por esse poder de Deus. E Saulo, né, ele estudou muitos anos da sua vida. Diz que com 5 anos, Saulo ele já sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. E na sua adolescência, para o final da sua juventude, ele sabia praticamente todo o Velho Testamento de cor. Então era um conhecimento profundo das leis, né, do Velho Testamento em si. Porém, queridos, era só conhecimento, que não produzia mudança, que não produzia transformação. E interessante, né? Nós acabamos de ler esse versículo aqui, que está no capítulo 9, no capítulo de número 7, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver já um apedrejamento de Estevão. Alguém, né,
que se juntou ali aos discípulos com ousadia, com força, com graça, e anunciava o evangelho com muita unção, com muita ousadia, com muito poder de Deus. Aleluia. Que coisa linda, queridos. Mas por causa disso, ele perdeu a sua vida. E diz que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo, desse religioso. Então, no capítulo 8 de Atos, começa uma grande perseguição, e a igreja, os apóstolos, eles foram dispersos por muitas nações. E Paulo, ainda como Saulo aqui, ele começa uma grande perseguição aos que se diziam discípulos de Jesus. Então ele vai ao sumo sacerdote, porque ele era um religioso, ele era um fariseu, e pede cartas, irmãos, para a sinagoga de Damasco. Para ir ali até essa cidade, para perseguir os cristãos. Interessante se ele era um grande guardador, das leis. A gente sabe que lá nos 10 testamentos, tem um dos 10 mandamentos, está escrito: não matarás. Mas eles tinham um zelo, porque eles acreditavam que o cristianismo era uma seita. E que eles precisavam matar todos os cristãos para apagar essa seita. E é aí que a grande transformação de Saulo, ela começa. E muitas vezes, querido, o que falta na vida de muitos cristãos também é a transformação. Existem muitos frequentadores da igreja que ainda não entenderam a salvação e o propósito da igreja. Aleluia! Não se sentem chamados para o ministério, porque não querem ter compromisso. Não querem, fazer parte. Aleluia. Mas nós temos chamados vocês neste lugar. Aleluia, para serem pertencentes. Não só frequentadores. Pertencerem à igreja, pertencerem ao reino de Deus. Que esta é a vontade de Deus para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas, queridos, alguma coisa aconteceu. De repente, tudo mudou. Uau! Aleluia! Na vida de Saulo. No versículo número 3 diz: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus. Glória a Deus! A vida plena de Jesus em nós não começa com um curso, um estudo. É ótimo nós estudarmos a palavra de Deus, querido. Mas o que vai fazer a mudança na minha vida e na tua é um encontro real com Deus. Aleluia! E foi isso que começou a acontecer na vida de Saulo. Tudo muda na vida de uma pessoa quando ela de fato se encontra com Jesus. E de repente, queridos, Jesus vem ao encontro de Saulo com algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Como Paulo, depois de transformado para crescer, você também precisa mudar a forma de ver Jesus. Anote aí no seu esboço. Mudar a forma de ver Jesus. Versículo 4 e 5 diz: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Algo começa a mudar na vida de Saulo a partir do momento que ele vê sobre si aquela luz. Diz que veio uma luz, tão grande, tão forte, e essa luz veio dos céus.
ele cai. Ele estava num cavalo, ele cai do cavalo porque era uma luz extremamente forte. E quando ele cai, então ele ouve a voz do próprio Cristo. Jesus ainda não tinha se declarado como Cristo aqui, gente. Mas é algo maravilhoso, né? Ele ouve: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que há alguém maior do que ele, com uma autoridade maior que ele, porque vem uma luz forte, o derruba do chão. E ainda sabe o seu nome. Quem és tu, Senhor? Então ele ouve a voz de Jesus Cristo respondendo a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Aleluia. Tudo começou a mudar quando Saulo mudou, aleluia, a forma de ver Jesus. A maneira de como você enxerga uma pessoa é o que de fato ela será para você. Vocês sabem que isso aconteceu com o próprio Jesus? Certa vez estava Jesus orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então respondeu: tu és o Cristo de Deus, nesta tradução, mas tem outras traduções que diz que tu és Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Ele reconhece o senhorio de Deus através de Jesus Cristo. Queridos, Jesus só será Senhor para você se você ver como dono da sua vida, dos seus negócios, aquele que dirige a sua vida e os seus passos. E eu te pergunto nesta noite: quem é Jesus para você? Será que você pode responder como Pedro? Jesus, tu és o Cristo, o enviado de Deus. Aleluia! Na vida também, na nossa vida do dia a dia também é assim. Uma pessoa especial para mim pode ser uma pessoa comum para o outro. Por quê? Devido à forma como ela é vista. Para alguns, eu sou uma pastora. Para outros, uma líder. Para alguns, pode ser uma mãe espiritual. Para outros, uma religiosa. Aleluia. As pessoas enxergam o mesmo de forma diferente. Mas uma coisa importante: cada um vai receber na proporção de forma do que você vê. Olha que Jesus ensinou no livro de Mateus 10:41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa do justo. Querido, o que esse versículo nos ensina? Quem honra será também respeitado e receberá o galardão por isso. Aleluia, isso é a palavra de Deus que está falando. Você terá a porção que você vê, aquilo que você fala. Nós temos, o Lucas acabou de falar sobre os pequenos grupos. A finalidade do pequeno grupo aqui na igreja Ebenezer é o pastoreio. É o cuidado, ter um grupo ali de 10 a 12 pessoas no máximo. Pode começar com 3, não importa. E esse líder vai discipular. Nós estamos começando um novo trabalho também de sermos discipuladores. Cada líder discipulará algumas pessoas e essas pessoas vão discipular outras, para que todos sejam cuidados. Mas se você vê um líder com desrespeito, às vezes você vai, porque você tem uma responsabilidade para alguém não pegar no seu pé. E você vê lá a mensagem do seu líder: olha, hoje tem um pequeno grupo, não faço. Você despreza. Você não receberá galardão, diz a palavra de Deus.
Ontem nós tivemos um encontro de casais e o Luciano falou alguma coisa que à noite eu fiquei pensando quando eu fui orar. E ele falava que às vezes ser um líder, né, estar à frente de um trabalho, de um pequeno grupo, no caso dos casais, às vezes é com lágrimas, às vezes é com choro, às vezes é com sofrimento. E é verdade, queridos. Porque para você se dar por outra pessoa, você tem que se anular. Você tem que buscar a Deus, você busca a direção, né? Você se prepara para um pequeno grupo, você prepara uma lição, você prepara muitas vezes um alimento. Essa é a parte física. Mas a espiritual, você ora, você dobra os joelhos, você sabe que alguém do seu pequeno grupo está aflito, está necessitado, e você entra ali, aleluia, em oração pelaquela vida. Aleluia, nós pagamos um preço por isso também. Por isso, honre as pessoas que estão sobre você. Nós viemos talvez de um tempo, nós seguimos um modelo da maravilha de Jesus, que não honrava, não respeitava os líderes, irmãos. Infelizmente, o próprio pastor presidente, ele humilhava muito a liderança. E, às vezes, vem uma herança espiritual que é uma herança ruim. Mas nós temos aprendido hoje de Deus que nós precisamos honrar e respeitar os que estão sobre nós. Aleluia! E nós aprendemos com Jesus e nós aprendemos também com Paulo. Ele reconheceu ali quando ele caiu no chão que era alguém superior a ele. Então ele disse: quem és tu, Senhor? Quando nós aprendemos a respeitar, honrar os líderes, os que estão sobre nós, Deus vai nos abençoar. Amém? Aleluia. Diz aqui: você receberá recompensa de justo. Por isso vale a pena nós sermos fiéis, respeitarmos, obedecermos. Nós não queremos entrar nesse mérito, mas a Bíblia tem muitos versículos sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada um. Porque Jesus deseja, irmão, ser Senhor de todos aqueles que Ele salvou. O segundo ponto: obedecer antes de ver acontecer. Aleluia. Deus começa um trabalho muito bacana aqui na vida de Saulo. Primeiro passo, que só ele sente ali a presença de Deus. Ele cai, ele ouve a voz de Deus. Jesus dá algumas ordens para ele, que estão aí no versículo 6 e 7, que é interessante. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha que interessante aqui. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo também não estava vendo, ele ficou cego. Mas ele recebe uma ordem. Ele era uma pessoa que estava acostumado a dar ordens. Agora inverteu. Ele recebe uma ordem. E ele obedece. Aleluia. Ele vai ali então, para a cidade de Damasco. Alguém lá vai te dizer o que você vai fazer. E tem hora, queridos, que para nós também só resta seguir e obedecer. E na fé cristã é primeiro crer para ver. E foi isso que aconteceu. Ele obedeceu, ele não questionou nada. Estava no chão. Era um homem poderoso, tinha influência. Aleluia, estava ali com cartas para entrar na sinagoga ali de Damasco, prender, matar, fazer o que tivesse que ser necessário. Mas a partir do encontro com Jesus, tudo começa a mudar. Aleluia. 3. Esperar quando Deus estiver trabalhando em silêncio. Aleluia. Às vezes a gente ouve isso, Tem até algumas canções que falam que muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. É porque tudo tem um tempo determinado por Deus, queridos. Aleluia. Olha o versículo 8 e 9, o que diz:
Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Aqui está o processo de transformação de Deus. Ele já começou um jejum, queridos. Porque eu acredito que veio um conflito, uma aflição, né? A mente de Saulo devia estar um turbilhão de informações, meu Deus. Ele ouviu a voz de Jesus e com uma acusação. Eu sou Jesus a quem você persegue. Meu Deus, o que Jesus vai fazer comigo agora? Já fiquei cego, né? E talvez na mente dele começou a vir. Quantas pessoas, nós temos um relato de Estevão, mas muitas outras pessoas já tinham morrido aqui, porque no capítulo 8 já tinha começado uma grande perseguição. Quantas pessoas talvez Saulo tinha autorizado matar e ver, né, serem presos, serem apedrejados. Então ele começou talvez aquelas informações, aqueles rostos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós decidimos crescer, teremos que passar por provas. Vamos precisar atravessar por humilhações, limitação e até enfrentar o silêncio de Deus. Mas tenha fé. Deus está no controle da situação. Aleluia, ainda que para nós parece que está tudo se perdendo. Meu Deus, e agora? Calma. Aleluia, Jesus está no controle da situação. E ele teve que fazer algo, queridos, que muitas vezes nós também vamos precisar fazer na hora da tribulação, que é orar. O 4 diz, esperar a visão em oração. Muitas vezes nós vamos enfrentar momentos difíceis e realmente nós não vamos saber o que vamos fazer. Mas quando nós começarmos a orar, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos revelar. Aleluia. Olha o versículo 10 e 11 que diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Olha a comunhão com Deus, coisa linda. Ananias! E ele responde: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá em casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. Aleluia! Resposta de oração. Ainda Saulo, mas a gente já considera aqui o início da grande transformação na vida de Paulo. Ele precisou orar para receber a visão. A visão divina só veio depois da cura da cegueira humana. Só veio depois de 3 dias, queridos, de jejum e oração. Aleluia. Glória a Deus. 5. Acreditar em revelação espiritual. Nós aqui somos uma igreja pentecostal, porque nós acreditamos nos dons espirituais. Você acredita nos dons espirituais de Deus? Amém? Aleluia, glória a Deus por isso, porque isso é bíblico. Aleluia. Enquanto Saulo estava orando e jejuando, ele teve uma visão. Numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aleluia, e nesses 3 dias Deus também fala lá com Ananias. Oh glória, aleluia, vai lá, aleluia, orar por Saulo de Tarso. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Deus fala através da sua palavra, mas também Deus continua falando através de visão espiritual, de revelação. Tem coisas que é muito pessoal para mim e para você, e se nós orarmos e clamarmos e buscarmos a face de Deus, Deus vai se revelar a nós. Você crê nisso? Amém, aleluia.
Eu creio no mundo espiritual. Quantas vezes, queridos, eu já fui visitada na madrugada, nas reuniões de oração, com coisas que às vezes eu falo, Jesus, coisas difíceis, irmãos, para você, às vezes, chegar para as pessoas e entregar, e tem coisas que você só ora e espera acontecer. E é algo maravilhoso. E às vezes tem coisa que é muito pessoal para você. Quando você busca o direcionamento de Deus, Deus vai revelar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando. E às vezes é de forma sobrenatural. Aleluia. Precisa crer. Nós precisamos crer, irmãos. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Precisa crescer para não se perder. Aleluia. Paulo aqui, ele estava cego. E ele não viu com os olhos humanos, mas ele viu com os olhos da fé em visão. Ele viu uma pessoa. Deus falou até do nome da pessoa que ia chegar na sua casa. Ele viu o ato profético da imposição de mãos e pela fé ele voltou a ver. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque os transformados acreditam que os céus estão abertos. Aleluia! E que o dom de Deus, visão e revelações existem. Aleluia! Porque em 2 Coríntios 12 vai falando dos dons espirituais. E há o dom de visão, há o dom de revelação. E porque hoje quase nós não vemos, porque nós paramos de buscar. Diz o próprio Paulo que nós devemos buscar os melhores dons. Os dons ainda estão disponíveis, porque o Espírito Santo de Deus está na terra. E nós precisamos, queridos, aleluia, buscar as coisas de Deus. Aleluia. O 6, submeter seu entendimento à soberania divina. Aleluia. Submeter seu entendimento à soberania divina. O que é isso? Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Nas mãos de Deus há o poder. É interessante, irmãos, que Ananias era um servo de Deus. Era um profeta. Só que ele tinha ouvido falar do Saulo de Tarso, que estava indo para Damasco justamente para prender e matar os cristãos. Então, quando Deus faz essa revelação a Ananias, ele fala, mas Senhor, versículo 13 e 14, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, Deus. Só que Deus responde a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido, aleluia, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Ele até argumentou, né? Estava lá em oração, mas Senhor, eita coisa dura que Deus me pediu. Como é que eu vou lá orar por um homem que veio matar os cristãos? Mas Deus já estava transformando, aleluia, a vida de Saulo. Aleluia, dando até visões espirituais. Aleluia. Deus não tem que nos pedir para nos usar, fazer, abençoar ninguém, queridos. Deus simplesmente escolhe as coisas mais loucas, estranhas e fora do comum desse mundo para cumprir os seus propósitos e alcançar pessoas diferentes. Aleluia! Deus precisava de um homem como Saulo para levar o seu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. E eu quero dizer para você que em cada vida, que cada pessoa que está aqui, Deus tem um propósito.
Deus tem um chamado para cada um de vocês. E sabe o que Deus vai usar? Aquilo que vocês já têm. Deus deu dons, Deus deu habilidades e talentos para cada um de vocês aqui. Às vezes a gente nem tem muito prazer na família que nós nascemos, a gente acha às vezes que está tudo errado. Mas não está não. Deus usou o teu pai e a tua mãe para formar a personalidade do jeito que você é, para que Deus possa usar a tua vida. Amém? Glória a Deus. E foi assim na vida de Saulo. Nós estudamos uma vez que ele tinha um temperamento sanguíneo, né? Ele tinha coragem, ele tinha ousadia, ele não tinha medo. Aleluia! E através da vida dele, muitos reis, muitos governadores ouviram a palavra de Deus. E Deus vai usar a vida de vocês que estão aqui para fazer a diferença neste mundo, querido. Aleluia! Uns podem dizer, mas eu sou tímido. Mas até na tua timidez Deus vai te usar. Aleluia, porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua casa e na tua família. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está comprometido. Aleluia, com a minha compreensão. Deus está comprometido com os seus propósitos, com os seus planos. Diz a palavra de Deus, irmãos, que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Aleluia, Deus tem algo na tua vida. Não faça como Jonas, que fugiu, Deus deu uma ordem, ele falou, eu não vou nada. Eu vou para outra cidade. Deus teve que mandar lá, né? O mar ficar revolto, as pessoas perdendo as coisas, e ele lá bem folgado, dormindo, e acordaram Jonas. Perguntaram para ele, de onde você é, qual é a tua ocupação? E aí, quando ele viu que o mar estava revolto, e ele falou, né? Porque eles lançaram sorte, aí foi a palavra dele. E ele acabou sendo lançado no mar. Ele mesmo falou, pode me jogar porque eu sou desobediente. Mas Deus ainda deu graça e misericórdia a ele. Aleluia. E ele foi fazer o propósito de Deus. Aleluia. Entenda, ore, se você ainda não sabe qual é o teu propósito. Busque a Deus, clame a Ele. E Ele vai direcionar a tua vida. Porque Deus está no governo e no controle de todas as coisas sempre. Aleluia. Algo importante que nós precisamos entender nesta noite, queridos, que o sofrimento é pedagógico. Escreva aí, sofrimento. Glória a Deus. Versículo 16 e 17 diz, falando Deus para Ananias ainda, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, obedeceu, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para você voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neste caso, queridos, o sofrimento foi o pré-requisito para a plenitude do Espírito Santo. E muitas vezes nós que estamos aqui também teremos sofrimento, teremos separações, teremos perdas, teremos desemprego, teremos enfermidades. Mas não porque Deus não está conosco, não porque Deus não ouve mais as nossas orações, mas porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Após sermos transformados pelo Espírito Santo, sabemos que Deus nunca está contra nós. E que com Ele todo sofrimento é pedagógico e terapêutico. Aleluia! Pedagógico está ligado a aprendizado, né? Tem até
uma formação, nós temos vários irmãos aqui, irmãs que são pedagogas, né? Temos até, acho que eu estou vendo 3 aqui. Glória a Deus. Uma no caminho, 4, né? Glória a Deus. O que é a pedagogia? É um treino para o ensinamento. É onde professores, educadores vão ensinar, né? Vão aprender, primeiro ser moldados, receber ensinamentos para ensinar outras pessoas. E principalmente as crianças que estão em fase de aprendizado e desenvolvimento. E Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele permite a luta, Ele permite a prova. Aleluia, para que nós possamos aprender muitas coisas, queridos. Que no tempo da bonança nós não iremos aprender. Aleluia. Mas saiba que o Senhor está cuidando de você. E saiba que você não está sozinho. Se nesta noite tem alguém aqui que está passando luta, sofrimento. Aleluia. Saiba que Deus está te ensinando. Aleluia, Deus está te fortalecendo na vida de fé, na vida espiritual, para que você cresça e que você faça a diferença onde Deus irá te plantar. Aleluia, aleluia, porque o sofrimento, irmãos, ele produz mudança em nós. E é muito mais válido quando você já passou alguma coisa, você vai aconselhar alguém e você diz: olha, eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso. Aí você compartilha o seu testemunho e você edifica aquela pessoa. Você sabe a dor que você passou e você chora com ela e você ora com ela. E eu tenho certeza que o seu testemunho de vida de sofrimento vai produzir fé na outra pessoa. E em você também, porque quando você compartilha, é porque você já passou o deserto. Aleluia! Nós ministramos aqui outro dia que o deserto é lugar só de passagem e não é de morada. Aleluia! Deus tem o melhor na sua vida. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Ainda que venham momentos difíceis, momentos de sofrimento, é só um tempo de aprendizado na nossa vida. E tudo isso vai servir para que o nome de Deus seja glorificado. 8º. Para o nosso crescimento, nós precisamos viver o processo de discipulado. Aleluia. Nós falamos ainda agora que nós vamos começar a trabalhar com discípulos, discipuladores. Vocês vão ouvir bastante essas palavras. Mas o processo de discipulado começou com Jesus. Aleluia. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele chamou 12 homens para andar com Ele, para ensiná-los. Aleluia. E olha aqui 18 e 19 que diz de Atos 9. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Começou um grande aprendizado. Aleluia! Paulo, ele recebeu uma nova visão. Ele foi batizado. Ele foi fortalecido. E foi discipulado, passando vários dias com os irmãos. A gente pode até dizer, olha, ele foi para um pequeno grupo. Literalmente foi isso, queridos. Porque como Saulo, ele perseguia os cristãos, muitas pessoas estavam na dúvida se era uma estratégia que ele estava usando para enganar os cristãos e depois prendê-los. Mas eu acredito que o testemunho de Ananias acabou contando muito, né? Não, Deus me deu uma visão, Deus me mandou lá orar, irmãos. Aleluia. Ele aceita Jesus, ele entrega a sua vida a um Jesus que antes ele perseguia. Ele é batizado. Aleluia. E ele foi fortalecido. O crescimento sem o discipulado, ele leva mais tempo e pode ser prejudicado. É bem mais fácil nós andarmos com os nossos irmãos na fé, na comunhão, na oração.
Aleluia, no discipulado, aprendendo um com os outros, irmãos. Ninguém é autossuficiente, não. Nós aprendemos uns com os outros. Aleluia. E aqui nascem, né? Nasceu aqui com Saulo, transformando-se num Paulo. Os hábitos de orar, de anunciar a palavra de Deus. E começou a crescer em maturidade. E o último, que vocês vão anotar aí, é pregar e testemunhar da sua fé em Jesus. Aleluia! É muito importante, queridos, nós testemunharmos o que Jesus tem feito nas nossas vidas. A igreja só existe por causa disso. Aleluia! Para ser uma terra fértil, onde pessoas reconheçam a mudança e a transformação das nossas vidas, através do encontro real com Jesus Cristo. Aleluia! E aí você vai levar outras pessoas a Jesus. Versículo 20 e 21. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Aleluia. As pessoas ficaram perplexas, diz a palavra de Deus, irmãos. Uau, esse homem pregando com ousadia, autoridade. Glória a Deus. Quem recebe precisa dar, repartir. Essa é a marca da igreja de Jesus. Aleluia. Viver e mostrar as transformações. Como é gostoso nós lembrarmos, queridos, quando nós nos convertemos. É o primeiro amor, aquela vontade imensa de repartir as boas novas do Evangelho. Que nessa noite nós possamos voltar ao primeiro amor. Ter o desejo de testemunhar. Aleluia, de levar boas novas aos que estão aflitos, aos que estão sofrendo, aos que estão necessitados. Tudo que Deus vai te dar e mostrar é para ser investido no reino de Deus. Na missão, na obra, no alcance de mais pessoas. Aleluia, e algo maravilhoso, queridos. Atos 9, 22 diz: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiu os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Glória a Deus, vida transformada. Ele disse em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Será que você pode também declarar assim, como Paulo, que a graça de Deus lhe alcançou? Aleluia, louvado seja Deus. Paulo decidiu que ele queria crescer. Tenha convicção também, meus irmãos, do seu chamado pessoal e divino. Aleluia. E 1 Coríntios 1:1 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aleluia. Exerça o seu chamado. Essa semana nós tivemos a oportunidade de assistir o filme de Paulo. Os irmãos ali do pequeno grupo nos emprestaram e a gente foi assistir. E foi, irmãos, assisti eu, o Lucas e a Luana, e eles foram embora e eu tive um período de oração, irmãos, e eu senti muito a presença de Deus, porque eu fiquei pensando, né, vendo um pouco do sofrimento. Irmãos, Paulo sofreu muito, né, muito, até morrer, decapitado. Mas ele realmente se entregou, aleluia, de corpo e alma ao Senhor. Aleluia. Levou muitas pessoas a conhecer a Jesus. Aleluia. Ele morreu. Morreu nessa terra, mas um dia nós estaremos na presença de Deus e nós vamos conhecê-lo nos céus. Porque ele tinha convicção do seu chamado.
E eu quero que você saia daqui nesta noite também, acreditando que você tem um chamado. Aleluia, que você não está nesta terra por um acaso, não. Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia, na sua casa, na sua família. Aonde você trabalha, aonde você está sendo colocado. Deus está gerando um milagre na tua vida para que você gere milagres em outros. Para que você entenda o chamado de Deus e a vontade de Deus na tua vida. Para que você possa crescer. Como eu falei, nós fizemos a campanha dizendo que precisamos estar ligados na videira que é Jesus Cristo. Eu lembrei até de uma canção que nós cantávamos no passado. Que nós éramos uma oliveira brava, um jambuzeiro, um ramo quebrado. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos restaurados ainda. Aleluia. E nesta hora, nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar. E eu quero fazer 3 convites nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aleluia. Hoje é um momento. Nós cremos que nesta vida nós somos peregrinos e um dia todos nós iremos partir. Deus colocou a eternidade no nosso coração. E Ele deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos pela graça. Aleluia. O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Entregar a minha vida a Jesus Cristo. Se você ainda não entregou, hoje você tem a oportunidade. Se você também um dia se afastou dos propósitos de Deus, um dia se entregou a Ele, mas no meio do caminho apareceram tantas situações difíceis e você deixou. Hoje eu quero te convidar a você voltar a esse primeiro amor e fazer um pacto com Deus. Aleluia. E se você já aceitou Jesus e ainda não se batizou, eu também quero te convidar a batizar. Nós teremos o batismo dia 11 de novembro. Aleluia. Talvez você já tenha caminhado um tempo com Deus e não tenha tido coragem de dizer ao mundo que você é de Jesus. Paulo, assim que ele aceita Jesus, ele já é batizado. Aleluia, eu acredito pelo relato que mais ou menos no 3º dia, quando ele ora, quando ele recobra a visão, aleluia, é anunciado o evangelho de Jesus e ele diz também o que eu preciso fazer para ser salvo. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele é batizado e exerce o seu ministério. Nós vamos cantar esta canção e depois nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.